Muito boa noite a todos. Estamos de volta com o nosso programa Alfredo Scaff Convida. E nessa noite de segunda-feira nós temos o prazer de receber o chefe do Poder Institucional Judiciário, o nosso desembargador José Renato Nalini, um defensor da democracia no judiciário e do acesso ao cidadão ao judiciário há muito tempo na sua carreira de juiz. Muito boa noite, Excelência. Boa noite, Seja bem-vindo ao programa. Uma alegria estar aqui com você. Ok. Desembargador, como é que está esse trabalho constante do senhor? Antes de ser presidente do Tribunal de Justiça, o senhor já concedia muitas entrevistas com relação à sua preocupação de como a população via o judiciário. Como é que a população, principalmente a de classe média baixa, que não tem acesso ao judiciário, entre aspas, hoje já melhorou muito, como é que hoje o judiciário está lidando com essa população? Esse acesso à informação e ao judiciário se modernizou na sua gestão? Como é que o senhor tem lutado com isso? Alfredo, a questão é bem complexa, porque a população chama de justiça um equipamento bastante ampliado, ou seja, desde a polícia, o Ministério Público, o sistema penitenciário, tudo isso é considerado justiça, não é? Agora, se nós separarmos o judiciário desse núcleo e confiarmos nas pesquisas, nós vamos verificar que a justiça não anda muito bem colocada como instituição confiável. Por quê? O acesso à justiça se faz através de um advogado, de um profissional que é o único que tem o monopólio da capacidade postulatória. Isso, de certa maneira, inibe a pessoa mais simples, não é? Que gostaria de relatar com a sua própria linguagem, de uma forma coloquial, o que a aflige, e ela vê a sua dor, o seu prejuízo, a sua perda transformada numa peça técnica da qual ela é depois completamente excluída, não é? E como é que está a legislação, doutor Nalini? Porque eu acredito realmente que nós precisamos desafogar o judiciário. Porque o acesso à justiça não pode afogar o judiciário. Senão nós temos dois princípios que não vão combinar. Eu tenho acesso à justiça, mas vai demorar demais. Então, de que adianta você ter acesso à justiça? Como é que fica a legislação? Porque nós precisamos de uma legislação federal que imponha o seguinte. Um exemplo, a conciliação vai ajudar muito, mas ela tem que ter força legal. E também a arbitragem, né, doutor Nalini? Como é que está a arbitragem? Como é que a arbitragem ela está andando com o poder dos juízes? Quer dizer, existe uma lei de arbitragem, mas precisa ser aprimorada, né? A arbitragem é muito antiga, não é? E a arbitragem nunca foi considerada uma alternativa extrajudicial, porque ela é judicializada. Eu confio mais nas outras alternativas que hoje estão sendo votadas no parlamento em estágio bem avançado, que é a lei da mediação obrigatória, da conciliação. Anterior ao acesso à justiça. Sim, e que abre espaço para que nós possamos nos valer da experiência anglo-saxônica de mais de 40 tipos de tentativa suasória, tentativa de composição da lide. Com celeridade, né? Sem o necessário ingresso à justiça. Eu culpo e me incluo nisso a mentalidade adversarial, não é, de um excessivo processualismo. Nós prestigiamos mais o processo do que o direito material. É verdade. E, portanto... A forma, muitas vezes, anula o processo. Sim, e não deveria, né? O processo deve ser ferramenta de consecução de uma solução. De um entendimento final. Nada mais do que um caminho. E, às vezes, o caminho se torna mais importante, não é, na mentalidade jurídica do que a própria solução do problema. Nós vamos a um breve intervalo, mas no próximo bloco eu gostaria que o senhor comentasse como é que a OAB pode ajudar com tantos advogados no Estado na questão da conciliação. Nós já voltamos. Luxo não é nada sem resistência.
Mitsubishi Pajero Dakar. Para quem gosta do luxo, mas não se contenta só com ele. Presidente, como é que a OAB, com tantos advogados, 250 mil advogados, eu tenho certeza que a OAB pode ajudar o judiciário nesse desafogamento, nessa questão da conciliação. Quem serão os conciliadores? Já está definido isso? Olha, isso já tem funcionado e a OAB tem trabalhado ao nosso lado através de um projeto chamado OAB Concilia, não é? Isso é importante. Bastaria, talvez, ao advogado se recordar de dois deveres que já constam no Estatuto da OAB, não é? O artigo 6º, ao prever os direitos, os deveres do advogado, e, portanto, os direitos do jurisdicionado, ele contempla a obrigação de se tentar a conciliação antes do ingresso em juízo. E o segundo próprio código, dever, né, desembargador? Sim, e o segundo dever, o inciso 2º do artigo 6º, fala em dissuadir a parte de entrar com aventura judicial, ou aquilo que nós chamamos de lide temerária. Litigância de má-fé, né? É dever do advogado persuadir a parte, dizer não adianta você ingressar em juízo, a orientação da jurisprudência majoritária é contra a sua pretensão, vamos tentar outra coisa. E isso não tem sido levado muito a sério, talvez porque a nossa formação seja aquela formação adversarial, né? Técnica de propositura forçada, inúmeras aulas de processo e nenhuma aula de negociação, é verdade, de técnicas de persuasão, de argumentação, não é, de pacificação. Mas então, eu acho que a conciliação, presidente, vai acabar levando o advogado a se aprimorar na questão negocial. sim, Porque se ele ganhar os mesmos honorários, Sim. deixar a parte feliz na conciliação, Claro. ele desafoga o judiciário para ele mesmo, não só para os claro. juízes. Não, e ele cria um liame de fidelização com a parte, né? Sim. Aquele que resolveu facilmente o seu problema passará a ser um conselheiro. E é isso que nós precisaríamos criar na cultura advocatícia. O advogado precisa ser um profissional da prevenção, aquele que você procura para um check-up jurídico, né? Aquele a quem você deve consultar obrigatoriamente antes de firmar um contrato, antes de celebrar qualquer avença, porque nós não podemos nos socorrer do advogado apenas quando a questão já está, a relação está esgarçada, está fissurada, está fraturada, não é? A partir daí é evidente que a solução fica muito mais difícil. Agora, como nós procuramos médico, dentista, outros profissionais em caráter preventivo, o advogado também precisa ser esse profissional. Agora, isso nós precisamos colocar na mentalidade das faculdades de direito, algumas já estão pensando nisso, há aqueles chamados nichos de excelência, não é? E a OAB também. E aí as demais entidades que congregam os advogados aqui em São Paulo, duas entidades muito dinâmicas, né? O IASP, que é a mais antiga entidade advocatícia, coincide a sua criação com o do próprio Tribunal de Justiça, o IASP tem 140 anos, e a ASP, que faz aquele acompanhamento das notificações, das comunicações, é um trabalho que todos os advogados se servem, Sim. né? Então, se nós contarmos com a colaboração desse grande universo, nós vamos melhorar o sistema justiça. E se nós melhorarmos o sistema justiça, Alfredo, não significa egoisticamente aliviar o judiciário dessa carga que hoje é quase insuportável de processo. A questão é muito mais séria, é muito maior. É formar uma cidadania apta a ter maturidade para discutir os seus próprios problemas, orientada assim por um advogado. Se acostumar a discutir. Mas se acostumar a discutir, porque se ela for treinada a discutir as suas questiúnculas, que hoje são subtraídas da sua autonomia e submetidas à heteronomia do judiciário, que na verdade é o Estado juiz que vai decidir sua vida, não deve ser assim, não é?
Se nós acostumarmos a cidadania a ser mais madura, nós poderemos pensar na implementação da democracia participativa. Sim. E é o Brasil que vai melhorar. É verdade. É a República que vai dar um salto qualitativo. Presidente, eu gostaria que o senhor explicasse para quem não está nos assistindo como é que é comandar juízes. É uma tarefa difícil. Os juízes, eles, todos, a maioria vitalícios, donos do seu próprio nariz, entre aspas, com muita responsabilidade no cartório. É muito difícil comandar juízes e dizer o seguinte, você está atolado de trabalho e ainda precisa fazer isso, isso, isso. E complementando a minha pergunta, presidente, o nosso Estado, o poder público não ajuda muito o judiciário, né? Muita demanda desnecessária também. Olha, você aí forneceu assunto para uns 4, 5 programas, mas acontece o seguinte, primeiro, o juiz não é comandado, né? Eu não tenho o menor poder sobre a consciência individual. Não pela consciência, a questão administrativa. Não, mas a questão administrativa é assim, você administra carências, né, Sim. Alfredo? Então, eu tenho de continuamente falar não. Quais os discursos que eu recebo incessantemente? São os municípios pedindo mais vara, aqueles municípios que não têm sede de comarca pedindo comarca, o juiz pedindo mais funcionário, não é? Ou pedindo equipamento, e eu sou obrigado a dizer, o orçamento do judiciário reserva, sabe quanto para investimento? 0. Antigamente ainda havia R$10 para não sumir a rubrica. Hoje, sem hipocrisia, o orçamento que a Assembleia aprova é 0 de investimento. Mas isso é um erro dramático, né? É tremendo. Porque o judiciário usa o dinheiro para o aperfeiçoamento administrativo, sim. né? Agora, acontece que o Estado é sim o maior cliente da Justiça. Dos 20 milhões de processos que nós temos em andamento, 12 milhões são execuções fiscais. O mundo civilizado não manda cobrança da dívida ativa para o juiz. O juiz é um equipamento muito caro, muito sofisticado, para poder ficar cobrando multa de R$30 ou IPTU de R$80. Poderíamos ter outras sanções que não precisava chegar no juiz. Evidente, isso tem que ser cobrança administrativa. É verdade. Como corregedor, eu incentivei a utilização do cartório de protestos. O notariado de protestos é muito eficiente, ele localiza as pessoas que às vezes o judiciário não consegue localizar, não é? E isso aliviaria a justiça. Mas é muito difícil você convencer, não tanto os prefeitos, mas as procuradorias, que não querem abrir mão da verba de sucumbência e, portanto, não gostam de se servir dos tabelionatos de protesto. Então, a gente encontra boa vontade nas prefeituras, um pouco de obstáculo nas procuradorias, mas é uma questão de mentalidade. Sim. Eu acho que o povo é que tem de pensar. Eu estou pagando uma conta elevada para um serviço que não atende às minhas expectativas. Onde é que está o defeito? É aí que entra o Conselho Consultivo e Interinstitucional, que é para ouvir a sociedade. Nós vamos falar isso depois do intervalo. Voltamos com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o desembargador José Nalini. Desembargador, o senhor teve uma iniciativa que alguns presidentes poderiam ter feito há 10, 15 anos. Isso teria melhorado muito a questão administrativa interior ao judiciário, né? Trabalhar o judiciário para dentro. Quer dizer, o que nós precisamos melhorar na nossa administração para gerar mais eficiência. E eu quero já, de antemão, parabenizá-lo por essa iniciativa cidadã e democrática, que é a criação de um conselho interinstitucional
de melhoramento e de eficácia da atividade que o judiciário presta ao cidadão, isto é, trazer todos os operadores do direito para discutir o que é que a gente precisa melhorar dentro do judiciário. Isso é uma iniciativa humilde, uma iniciativa democrática e que com certeza vai trazer muitos benefícios. Como é que isso já está funcionando? O senhor já montou? Quando começam essas discussões? Ele está sendo instalado, já foi instituído, houve aquela fase inicial de consulta às entidades, houve também um processo democrático muito interessante de eleição de um juiz de primeiro grau, né, pelos seus próprios pares, e de 2 funcionários que também foram escolhidos pelos mais de 50 mil servidores do Tribunal de Justiça. Esse processo demorou porque foi uma eleição eletrônica, nós tivemos uma participação maior do que a de muitos municípios, eleição municipal, houve interesse, e há 11 membros que representam a sociedade civil, recrutados de organismos que, em regra, não participam da vida jurídica em estrito senso, não é? Então, por exemplo, o presidente da Fiesp, o Benjamin Steinbrück, o presidente da Federação, da FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, Murilo Portugal, não é? Mas que devem trazer contribuições de fora, né? Porque eu acredito muito, Alfredo, na subsistência da empresa. A empresa foi a instituição que não teve por si o erário, ou seja, nós, administradores do serviço público, trabalhando ou não, em tese, nós temos a remuneração garantida. Sim. No 4º dia útil do mês subsequente, nós temos lá aquilo que no resto do Brasil se chama contra-cheque, aqui nós chamamos olerite, não é? Veja, por exemplo, o que aconteceu com a Copa. Eu ouço dos meus amigos empresários que houve uma paralisação quase que total da produtividade. Prejuízo grande para o país. Um enorme prejuízo, principalmente para São Paulo, que vive do trabalho. Sim. A arrecadação caiu, há uma lamúria generalizada no comércio, nos serviços e na indústria. Entretanto, o poder público passa incólume, não é? Trabalhando ou não, todos recebem. Então, eu quis chamar pessoas que estão acostumadas a lutar, que não têm por si o pagamento assegurado pelo governo, não é? Para que eles nos ensinem também como sobreviver, como encontrar fórmulas de fazer mais com menos. Fazer mais com menos. Não é? É verdade. De levar a sério o princípio da eficiência, que é obrigatório. Que já é constitucional, já. Né? Doutor Nalini, e o seu projeto artístico no tribunal? Conta um pouco dele pra gente. Bem, isso é alguma coisa que me preocupa muito, manter o nosso pessoal, que é o maior patrimônio. Eu já disse para você há pouco, mais de 90% do nosso orçamento é empregado no custeio, pagamento de pessoal. Sim. E a justiça depende da qualidade das pessoas que a produzem. Então, tanto os juízes como os servidores, eles precisam ser estimulados a criar um clima saudável de convívio. E uma metodologia de eficiência, Sim. né? Porque a eficiência é saudável, né, presidente? Você sabendo que aquilo que você faz é útil, está atendendo às expectativas, está resolvendo problemas alheios, você cresce por dentro, né? Você fica mais satisfeito. E a música, as artes plásticas, né? Desde fotografia, pintura, escultura, né? A literatura vão afinando esse instrumento que nós temos, que é a nossa consciência, que precisa estar funcionando em harmonia. E melhora o clima do trabalho, né? Tudo, né? Então, nós temos uma preocupação muito grande com a saúde completa do nosso pessoal. Então, foi assim que nós começamos. O sistema de saúde dentro do judiciário cresceu bastante, está sendo eficiente, mas nós também procuramos fazer ginástica laboral, fazer exercícios para dar um hiato naquela rotina mecânica, não é, que ainda existe, seja no processo físico, seja no processo eletrônico.
E nós estamos abrindo oportunidade para que os nossos artistas que estariam ali em potencial, limitados a uma vida íntima, sem se mostrar, que eles têm hoje coragem de se mostrar, né? Então fizemos, por exemplo, colocar para fora essa arte toda. Concurso Né? de contos pelo Twitter, com 140 toques, não é? Concurso de fotografias pelo Instagram, que é um veículo das redes sociais que está ganhando corpo através de uma imagem e poucas palavras você transmite uma mensagem, não é? Porque as pessoas, quando gostam, elas trabalham muitas horas, muito além daquilo. É verdade. Seria Não fica olhando no relógio para terminar o expediente. Não, se elas estão felizes, elas continuam. É E vão para casa pensando nisso. Aliás, foi pensando nisso também que nós instituímos o home office, né? No Tribunal de Justiça está funcionando, ainda em caráter experimental, mas com excelente retorno, né? Porque numa cidade como São Paulo, Alfredo, você passa 4 horas no trânsito. Então, se você puder propiciar a um servidor que merece confiança, que ele fique, por exemplo, 2 dias por semana em sua casa, a produtividade tende a aumentar. E ele será alguém muito mais satisfeito, não porque ficou em casa, mas porque alguém confiou nele. E é um fenômeno mundial, isso já está acontecendo no mundo inteiro. E você contribui, ainda que minusculamente, com a redução desse caos do trânsito que esta semana o Fantástico mostrou. Importa para o Brasil uma perda anual de 98 bilhões de reais nas grandes capitais. Dava para construir muito fórum, hein? Não é? É verdade. Nós já voltamos para o nosso último intervalo. Luxo não é nada sem resistência. Mitsubishi Pajero Dakar. Para quem gosta do luxo, mas não se contenta só com ele. Estamos de volta para o nosso último bloco com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E agora a minha pergunta é com relação às eleições do dia 5 de outubro, doutor Nalini. Doutor Nalini, existe algumas conversas, a gente ouve falar muito, eu sempre confiei, eu acho que o Tribunal Eleitoral é o melhor órgão para cuidar da eleição, o juiz cuidando de eleição nos dá uma tranquilidade muito grande. Mas a questão da urna eletrônica. Se ouve falar muito que se eventualmente, como a urna eletrônica não é adotada em países do primeiro mundo, e não é mesmo, os países da Europa de primeiro mundo, Estados Unidos e Canadá ainda estão no papel. A pergunta é, por que se a urna eletrônica é tão boa, tão célere, tão eficiente, por que o primeiro mundo não a adotou? E se ela é confiável? Quer dizer, há possibilidade real de ter fraude centralizada numa urna eletrônica? Eu já vou te dar minha opinião. Eu não acredito. Nem eu, Alfredo. Eu acho que... Mas esse assunto é muito comentado, doutor Nalini, inclusive em pessoas muito bem informadas. Eu sempre recebo essas mensagens, e-mail, às vezes até artigos consistentes, não é? Questionando a confiabilidade. Mas eu acredito que antes de nós instituirmos esse sistema, houve muita pesquisa, houve muita visita, houve muita reunião, houve muita discussão. E as pessoas que cuidaram disso são pessoas seríssimas, né? Eu me lembro que hoje o presidente do Supremo, ministro Ricardo Lewandowski, tinha uma preocupação muito grande, acompanhou a implementação, não é? E eu confio no sistema, acho que é muito difícil, diante da pulverização, nós estamos falando em um país com 200 milhões de habitantes, não é? Seria quase que impossível você adulterar o resultado, não é? De uma aferição da preferência do cidadão, do eleitor, por um determinado candidato. E fiscalizado por muitos profissionais da justiça, né? E outra coisa, eu até acredito que nós, dentro em pouco, nós vamos ter a coragem
de fazer como a Finlândia fez, mudar uma Constituição através de consulta pela internet, não é? Fazer uma eleição como essa para cargos majoritários, sem a necessidade dessa movimentação caríssima de convocar as pessoas fisicamente a se deslocarem até um determinado local, convocando a cidadania a trabalhar, fazendo com que haja um aparato de estratégia para que num dia nós colhamos essa opinião. Se você hoje pode interagir através de um smartphone, de um computador pessoal, de um tablet, nós vamos chegar a um sistema de perfectibilidade e confiabilidade tamanhos seguro, né? Que nós vamos poder aferir. Isso, um dia vai chegar isso. Dia vai chegar. Eu acho que é irreversível, porque tudo é uma questão de custo-benefício. Talvez nós atravessemos essa fase da dependência da eletrônica, da informática, das redes sociais. Mas, por enquanto, nós estamos imersos nela e precisamos extrair dela aquilo de benéfico que ela puder. Eu proporia o voto facultativo, deve votar aquele que se interessa, aquele que não se interessa não precisa fazer como alguns jovens fazem hoje, vão correndo votar ou estão nas filas dos correios para justificar porque consideram o dia da eleição um feriado, né? E também a possibilidade de cada um exercer a sua opinião, o seu favoritismo de onde estiver, de sua casa ou do seu... Hoje nós rastreamos, nós conseguimos saber a origem da mensagem. Sem dúvida. Não é por que desconfiar quando se tratar de uma questão mais séria, que é a escolha dos representantes. A mais séria de todas, né? Não é? Tornalini, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Pela entrevista. E eu acho que o senhor deve voltar quantas vezes o senhor puder para a gente debater outros temas, que o judiciário é muito intenso. Hoje nós entrevistamos o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, um desembargador com a cabeça aberta, extremamente moderno, com ideias espetaculares para o aperfeiçoamento do judiciário, que precisa realmente ter mais eficiência, ser mais próximo da população e ser desafogado para que todo mundo possa atingir o poder judiciário e ter essa prestação jurisdicional com mais celeridade, mais eficiência, com mais rapidez e com mais segurança. Tornalini, muito obrigado pela sua entrevista. Eu é que agradeço e dizer que nós esperamos que a formação jurídica passe a ser menos adversarial e passe a levar a sério essas tentativas de composição, de pacificação. Essa é a missão do advogado, o arquiteto da pacificação. Muito obrigado. Obrigado pela sua presença conosco mais uma vez nessa segunda-feira à noite. Voltamos na próxima semana. Com Pedro Scarpa e convida. Obrigado a todos que assistiram o nosso programa.